Quero apenas transpor a muralha das cinzas. E que mais estou, irmão vento? Quero apenas transpor a muralha das cinzas. Quem sabe em algum outro lugar possa desamontoar o olhar para as cerimônias da paisagem. Quem sabe em algum outro lugar possa desamontoar o olhar para a cerimônia da paisagem. E saborear pólenes, hóstias da natureza. E saborear pólenes, hóstias da natureza. Em que margem estou, irmão velho? Quero apenas transpor a muralha das cinzas. Serviço. Fim de tarde, boquinha da noite, com as primeiras estrelas e os derradeiros sinos. Entre as estrelas e lá de trás da igreja surge a lua cheia para chorar com os poetas. E vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Mas ainda vela o menino impossível aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem acalentadas por mãe negra noite. O menino impossível que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs lhe deram, o urso de Nuremberg, o velho barbado de Iogoslavo, os popés de Paris, o chevet crepé, o carrinho português feito de folha de Flandres, a caixa de música tchecoslovaca, o polichinelo italiano, made in England, o trem de ferro dos Estados Unidos e o macaco brasileiro de Buenos Aires, moviendo da la cola e la cabeça. O menino impossível que destruiu até os soldados de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel, brinca com sabugos de milho, caixas vazias, tacos de pau, pedrinhas brancas do rio. Faz de conta que os sabugos são bois, faz de conta, e os sabugos de milho mugem como bois de verdade. Mon, mon. E os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são cangaceiros de chapéu de couro. E as pedrinhas balem, bé, bé, coitadinhas das ovelhas mansas, longe das mães, presas nos currais de papelão. É boquinha da noite, no mundo que o menino impossível povoou sozinho. A mãe cochila, o pai cabeceia, o relógio badala. E vem descendo uma noite encantada da lâmpada que expira lentamente na parede da sala. O menino pousa a testa e sonha dentro da noite quieta da lâmpada apagada com o mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Xô, xô, pavão, sai de cima do telhado, deixa o menino
Dormi seu soninho assossegado, xoxô pavão, de cima do telhado, deixa a menina dormir sono assossegado. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão conosco e as que vão chegar ainda. Quando assistirem, já está aqui registrado esse boa noite geral. Poesia na Boca da Noite, começando com mais dois poetas dos Brasis. Hoje nós vamos ter as presenças do Gildeone de Oliveira Santos, aqui da Bahia, da região do Cisal, e Isis Florescer, uma poeta lá das Alagoas, minha conterrânea. Dois jovens e talentosos poetas. Nós começamos aqui com uma canção chamada Francisco, que é um poema meu, do meu livro Garatujas Selvagens, em homenagem ao Papa Francisco. O livro é de 2021. E foi musicado por Petrúcio Baeto, um cantor e compositor alagoano, poucos dias antes dele também fazer a passagem, né? O Petrúcio Baeto já partiu para a imensidão também. Então, como o Papa Francisco, essa figura luminosa que habitou aqui nesse planeta, que esteve com a gente até pouco tempo, partiu, eu coloquei essa canção, Francisco, um poema meu, musicado por meu conterrâneo Petrúcio Baeto. E aqui são três momentos. Primeiro eu vou chamar a Isis Florescer, bato um papo com ela, aí depois chamo o Gildeone de Santos Oliveira, bato um papo com ele também, e depois os três, eles dois e eu aqui, a gente junto para bater um papinho, né? Antes de chamar a Isis Florescer, epa, tá dando um probleminha aqui, deixa eu encerrar aqui. Eu preciso dizer, antes de tudo, que este projeto, o projeto Poesia na Boca da Noite, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Está dado o recado antes que eu esqueça. Mas voltando, depois da canção Francisco, eu li um poema de Jorge de Lima, um grandioso poeta do Ocidente, nascido nas Alagoas. E o nome do poema é O Mundo do Menino Impossível. E numa edição muito especial, que é esse livro aqui, uma edição para crianças de todas as idades, publicado pela imprensa oficial das Alagoas, né? Tá aqui, ó, lindo esse livro. E hoje, 23 de abril, aniversário de Jorge de Lima, dia de São Jorge Guerreiro e o Dia Mundial do Livro, né? Então, um dia maravilhoso para a gente conversar com poetas, né? E eu vou chamar a Isis, mas antes de chamar a Isis Florescer, eu quero fazer a leitura de um poema de sua autoria, chamado Inclassificável, que está aqui nesse livro, Segunda Pele. Vou mostrar logo o livro da Isis Florescer e vamos ao poema. Inclassificável. Não me possuo mesmo à noite entre os lençóis. Despida, não me pertenço, nem penso o mal que isso causará. Alheia à possibilidade do que sou, transito entre dúvidas e minuciosidades. Almejo a graça de não rotular a minha existência. Não sou corpo, não sou alma, sou apenas pó. Sopro de eras passadas. Isis Florescer. E agora eu vou chamar a Isis aqui para a gente bater um papinho. Agora foi.
Boa noite, Isis. Boa noite, boa noite. Tudo em Que linda, paz? tudo em Coisa paz. boa estar com você, viu? Com você também. E bom ouvi-lo recitar o meu poema. Tá aqui. Dois alagoanos maravilhosos que eu curto muito, que eu gosto muito. Jorge de Lima e Isis Florescer. Eu fico vermelha com esses elogios. Você que é generoso, mas assim, ter conhecido você, a sua poesia, né? Assim, é inspiração, porque o poema vai alimentando a gente. A gente se alimenta, a gente que gosta de poesia, a gente se alimenta, né? Conhecendo e lendo outros poetas e escritores, né? Que também produzem o gênero. Digo mesmo sobre sua poesia, né? Quando eu conheci lá em Penedo, né? Adquiri seu livro lá no momento e disse: Ó, vou te levar lá para a Bahia no ano seguinte. E estivemos juntos na Flipelô ano passado, não é isso? Onde você É isso, brilhou. agora foi uma doce peripécia do destino, porque eu conheci você da internet, né? Eu conheci você no Instagram, do seu YouTube, ia acompanhando e de repente a gente se cruzou, né, em 2023 lá na Em Flipenedo. Penedo. E no ano passado Mas também. antes da gente continuar esse papo, deixa eu ler essa mini biografia que você mandou para mim. Isis Florescer, mulher afro-indígena, trans, macumbeira e da periferia. Nasceu em Maceió, Alagoas, onde fincou suas raízes. É atriz formada pelo curso de teatro da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Primeira mulher trans com um livro premiado e publicado no estado de Alagoas, que é este livro aqui, Segunda Pele, publicado em 2021. Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Eu xinguei você um bocado hoje, xinguei o seu livro. Sabe por quê? O formato dele é diferente e eu não coloco na estante assim e não tem na lombada o nome. Então, eu sofri para encontrar esse livro. Eu sofri. Aí cheguei, que diabo, porque ela publicou aquele livro daquele jeito. Tem 15 minutos que eu encontrei o livro. Fiz a maior bagunça aqui, passei uma meia hora procurando. Mas encontrei. Tá Legal. aqui. Tá aqui a prova. Eu O gosto, bom é que acho bonito o formato diferente, mas tenho dificuldade de encontrar. o bom é que ele é. Ai, meu Deus, me escapou agora. Mas, enfim, é resultado desse projeto que você mencionou aí, né, desse encontro feliz que foi, né, a publicação dele em 2021 e a edição se esgotou, né? O ano passado eu fui até a Flipelô, né, que você gentilmente me fez o convite. Não tinha nenhum livro em mãos, mas pretendo reeditá-lo, né, conseguir aí um novo edital para poder fazer a segunda versão e publicar também um novo projeto que se chama Versos Transbordantes. O segundo livro, né? Hum, Né? Inspirada em quem escreve, a gente tem que continuar, olha né? quem está O aqui ofício. comigo, nosso mestre Gracinha. Graça. Eu moro na Bahia há 36 anos, vai fazer 37 já. Meus filhos, minha produção, minha mulher, tudo da Bahia. Mas eu sou alagoano, vivi em Alagoas até os 20 anos de idade, entendeu? Então a minha alagoanidade eu não abro mão e ninguém tira de mim. Lá nas Palmeiras dos índios. Escuta, eu quero que você me diga como foi que se deu esse fenômeno, esse mistério, essa coisa que a gente não sabe o que é, mas que a gente insiste, que é a poesia. Como é que se deu esse fenômeno na sua vida? Como é que chegou a poesia em sua vida? Então, desde pequena, na verdade, é assim, a palavra ela foi me pegando, né? Esse mundo artístico, poético, através da música, né? Assim, numa época em que grandes compositores e grandes intérpretes, né, reinavam no Brasil, né? E a gente tinha acesso a isso, tais como o Djavan, que assim é ímpar e para mim é uma das minhas referências. Aí tem Caetano, Belchior, tem grandes intérpretes como a Marina que interpretava a poesia do Antônio Cícero. Enfim, tem muita gente boa que produzia, né? E o poema virava música. Então, assim, eu era meio que. Era um feitiço ouvir essas músicas, porque eu viajava nas letras, né? Do Djavan, enfim, do Djavan principalmente, que eu sempre escutei desde pequena, né? E também a Maria Bethânia cantando Chico Buarque, Caetano e tantos outros, né? A Gal Costa. E foi através da música que eu fui me interessando pela escrita, na verdade. E aí, nas aulas de literatura, eu lembro que o que me fascinava era sempre o gênero poesia, né? Porque os professores da época, né, começavam a introduzir, né, esse gênero
mas facilmente, eu acho que nas aulas. E era o gênero que eu sempre, né, queria estar lendo. Eu não gostava muito das poesias mais rebuscadas, né, dos séculos XV, XVI, XVII, né, enfim, que tinha toda uma estrutura ainda muito europeia, eurocêntrica, né, mas aí quando você pega a poesia modernista do século XX, aí você vem para cá, né, com os concretistas, você vem essa transformação, né, do poema no verso livre, solto, enfim, e até nas temáticas, né, que vão se ampliando, né, para olhar para o Brasil, para olhar para problemas nossos e para coisas nossas. Então, o gênero foi me pegando mesmo assim. Eu tenho dificuldade de ler outras coisas, eu gosto muito de ler poesia, muito, mas é isso, assim, desde a infância, na adolescência, agora eu só passei a escrever mesmo, eu escrevia só para mim, né, eu nunca fui uma pessoa de exibir o que eu escrevia. E esse fenômeno vem acontecer já na fase adulta, né, quando eu me deparo com essa questão da afirmação e reconhecimento do meu gênero, e eu acho que eu volto para a escrita para poder começar a reelaborar mesmo, né, esse contato com a arte e essa coisa da existência, de tudo que atravessa. Então, a escrita que ela está atravessada, né, assim, de como o meu corpo acessou o mundo, de como ele foi sendo construído, de como eu precisei me reencontrar, né, existencialmente e artisticamente. Eu acho que isso fez um caldo bom, né? Porque alguém percebeu, que foi a produtora, começou a acompanhar pelo Instagram, e a partir daí eu comecei a construir isso, que foi o Segunda Pele, né? Eu não sentei um belo dia, não fui fazendo, é sobre isso. Na verdade, durou aí, né? 35 anos, eu brinco, mas é um resultado de 2 anos ali me debruçando sobre essas inquietações, até conseguir, né? Fazer essa curadoria que resultou no livro, e na felicidade que foi esse projeto ter sido contemplado à época sem cotas, né? Hoje, graças, né, é preciso frisar que é importante a política de cotas, mas foi um Mas aí, projeto. então você conseguiu fazer esse livro num período que ainda não havia cotas. Sim. O que não é, né, por conta. E pelo que eu entendi, a questão a poesia, ela lhe auxiliou na afirmação da construção do gênero, de você se constituir enquanto gênero também. É Eu acho isso? Estão ali juntos, um fortalecendo o outro? que a arte, né, porque foi sempre a seara assim, que me fez entender o mundo, compreender o mundo e transitar nesse mundo, né, o campo seja da estética, da inquietação, do sentir. Eu acho que teve essa junção, né? Essa busca pelo poema, essa busca por eu poder dizer alguma coisa, por eu entender tudo isso que estava acontecendo, né? Fez com que nascesse o livro, fez com que eu retomasse esse processo da escrita e finalmente eu dissesse, não, eu posso escrever, né? E fui escrevendo, e fui publicando no Instagram, e fui, enfim, percorrendo esse caminho mesmo, né? E até tá com a obra pronta. E agora com esses novos desafios, né? Porque quando a gente lança o primeiro e tem a felicidade, né, de ser contemplado no edital, de ser reconhecida, de ser um livro, né, que se esgota, a gente fica, nossa, e agora o segundo, né? A continuidade, que é a parte mais difícil, né? Continuar produzindo em tempos onde há uma verborragia de se falar, de se expressar, de mostrar, de aparecer, de competir, de produzir, né? Eu sou muito introspectiva nesse sentido. Esse segundo livro, ele está nascendo, aí ele já tem uma dilatação de tempo muito maior, né? Porque 2021 para cá já tem quase 5 anos, né? O Versos Transbordantes. E nesse, diferente desse outro, né? Que esse outro, ele é mais etéreo, é mais lírico, ele vai fugindo muito desse lugar do explícito, né? O Versos Transbordantes tem vários poemas que vão tocar justamente em questões que atravessam, né, as pessoas trans, as mulheres trans e travestis. Olha, o Clerbert Luiz, que vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, que é da cidade de Barreiras, no oeste aqui da Bahia, no Além São Francisco, já na divisa com Goiás, ele diz que ótima apresentação dessa poeta lagoana, parabéns a Inácio por essa maravilhosa abordagem através da literatura brasileira. Valeu, Clerbert. Olha, quero fazer uma pergunta, Isis. E a atriz? Como é que ela mexe nesse caldo aí? Então, a atriz, eu acho que é isso. Eu sou a poesia tem essa
essa origem na oralidade, né? A gente sabe que os povos mais antigos, enfim, né, eles contavam as histórias ou contavam, né, o mundo, e eles têm essa força da oralidade. Então, assim, a poesia oral ou a forma de se expressar oralmente, ela vem justamente, né, desse lado meu atriz, né? Inclusive eu participei em 2019 e 20 de slam, e eu não sou uma slammer, né? Assim, que já é um gênero bem diferente, né? Porque é um gênero popular, que vem da quebrada, da periferia. E eu participei 2 anos seguintes e também fiquei lá, né, aqui do Slam das Mulheres aqui, e participei lá e fiquei, enfim, no pódio lá com elas, lá entre as 3 primeiras. Escrevendo, porque eu interpretava os meus poemas, né? Mas Então aí eu trago uma carga. você lê muito bem seus poemas, você interpreta muito bem seus poemas e outros também. Eu Eu gosto acompanho, muito. né, Então, a sua produção. Você sempre está recitando poemas. Já tive o privilégio de ter poema meu recitado por você. o seu foi um presente para mim esse tal. Mas, enfim. E é isso, assim, eu acho que o Instagram, as redes, as plataformas, né? Como você usa o YouTube também e faz trabalhos muito impactantes, enfim, interessantes. Quando a gente consegue, né, utilizar essa ferramenta para expressar, né, para a arte, né, o que a gente produz. E foi uma forma que eu encontrei no Instagram. Porque a questão da comunidade artística, enfim, ou dos trabalhos artísticos, né, num cenário como Maceió, que é uma terra ainda que não investe muito em cultura, que tem suas limitações, enfim, eu acho que é uma forma que eu encontrei para expressar e tive resultado. As pessoas, né, me conhecem através do Instagram, teve acesso aos meus livros através do Instagram, né, pessoas do Brasil inteiro, que eu acho também um privilégio, porque eu sou lida nos 5 cantos desse país. Então, assim, é uma ferramenta interessante, né? As plataformas digitais, se a gente sabe utilizar. E esse livro também, ele teve o formato, né, do audiolivro, para quem quisesse escutar. Então, eu também interpreto, acompanhada de 2 musicistas maravilhosas que criaram a trilha para ambientar. E eu acho que as artes, elas vão se complementando, né? A música, enfim, o visual, a escrita, né? Eu gosto muito de recitar os poemas, de Pois, interpretar. E cada vez é único, né? Você melhor do que ninguém sabe, porque eu estive na sua presença pessoalmente, na Flipelô. Então, cada vez é único, é uma transformação, né? E a gente vai descobrindo coisas que às vezes, quando escreve, não percebe, depois vai também sendo tomado por aquilo, né? pois agora nós queremos ouvir a leitura de poemas seus, que aqui também é o espaço da récita. Eu adoro ouvir poesia da boca do autor, da autora. Então, vamos começar com a minha certidão de nascimento. Eu gosto muito desse poema, porque ele me instaura, né, enquanto um artista publicamente que escreve, que é o Transvivência, e ele também delimita, né, a partir desse corpo. Né? A partir desse corpo que sofre várias violências e opressões públicas, e aí eu faço uma releitura de como esse corpo pode se colocar no mundo. E ele começa assim. A família tradicional brasileira me quer, morta, às 6 da manhã, numa estrada lamacenta, estampada, numa capa de jornal. Os cidadãos de bem, me querem, na pista, sempre na esquina, para realizar suas fantasias mais sórdidas. Eu sou aquela que não deita. Não peço permissão para existir. Escrevo para narrar as minhas impressões deste mundo cão. São pequenos incêndios, provocações, reverberações do que pode, deve e deseja um corpo travesti. Esse é o Fiz poema. esclarecer! Engraçado que esse poema, José, ele tem uma força e cada vez que eu faço, hoje eu me apropriei dele, sabe? Porque não era só sobre mim, é sobre uma realidade, né, compartilhada coletivamente, mas hoje eu já sinto um tesão, uma afinidade, uma proximidade. É muito engraçado, eu estava refletindo sobre isso, justamente a convite, né, que você me fez. Digo, nossa, a poesia, ela vai, né, em alguns momentos a gente vai se aproximando do que escreve, em outros estranhando o que a gente escreve, né? E se apropriando. E essa é tipo uma tatuagem que hoje eu já toco nela e eu defendo ela com unhas e dentes. Que beleza! A Camille Barros, lá de Goiás, está dizendo que arraso. Concordo, Camille. A Gal teve aqui. A Gal é daqui de Jiquié e está morando em São Félix, lá no Recôncavo. Minha amiga querida, poeta Gal. Boa noite, adorando a conversa e adorando conhecer esta poeta maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Sejam todos e todas
muito bem-vindos aqui para o Poesia na Boca da Noite. Nós estamos com Isis Florescer, poeta das Alagoas e dos Brasis. Isis, eu quero outro poema. Queremos outro poema. Maravilhosa, Então visceral, articulada, lúcida. A Camila está falando de você. Nossa. Então vamos fazer de Segunda Pele, né? O Emudecida. E nele eu estou abordando a questão do silêncio, né? Da introspecção. Emudecida. Agora, ouço meu silêncio mais atenta, penetrando nele descalça. Fico sentada, observando sua nudez, músculos impressionantes. Admiro cada detalhe, lágrimas, rugas, fios brancos. Acaricio com a ponta dos dedos seu peitoral. Sou serva, amante. Antes do encontro, fui inimiga. Eu gosto muito desse. Florescer, poeta. Emudecida. É um tema, eu acho que é um tema precioso, né, para quem escreve assim de forma introspectiva, essa questão desse encontro do silêncio, do vazio, né, de um tempo que você possa olhar para si, né, sair dessa gritaria mundana do dia a dia. Quantas pessoas encaram, né, a si mesmas, né, e podem entrar em contato com quem são, com seus desejos, enfim, com seus vazios. Eu gosto muito desse tema do silêncio. Tem barulho demais no mundo, e sobretudo em cidades grandes, como Maceió, que já é uma cidade grande, né? Muito barulho. Então, eu vivi um tempo em Salvador, uns 8 anos, uma cidade bem maior do que Maceió. Cara, tinha momentos assim que eu tinha que encontrar um silêncio interior. Para todo lado que eu olhava era só concreto, 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 carro, buzina, entendeu? E eu precisava de um centro dessa coisa do silêncio que você está falando, e morava num lugar onde não tinha o silêncio, onde eu morava exatamente, né? E eu tinha que buscar aquela coisa interna para poder chegar na poesia necessária, a mim, né? Na poesia que eu queria e podia alcançar. E me diz aí assim, o que é a poesia? É uma pergunta que me fizeram que eu acho chata pra caramba, entendeu? Para participar de um livro importante com um monte de poeta do caralho. Aí, o que é a poesia? Eu digo, puta, eu sei lá o que é poesia. Então me diz você aí, Tá que nem aquele programa do Abujan. O que é a vida? O que é a poesia? A poesia está em tudo, né? Acho que a poesia é um estado de espírito, de presença, de ausência também. A poesia é a gente poder encontrar beleza, ver também, né, as feiuras, enfim. E a poesia nos leva ao sonho, né, à imaginação, nos liberta também dessa coisa do real, do bruto. Enfim, a poesia está nesse caminho, nesse mistério, nessa beleza. E eu acho que nesse desbravar, né, quando a gente se permite, né, a olhar para o mundo. Por exemplo, você é um poeta que condensa, né, tem um repertório muito grande assim acerca, né, desse olhar para fora do mundo externo, de se debruçar sobre isso, né? Eu vou numa coisa mais introspectiva para dentro, enfim, é isso, é a gente buscar, né, esse fio condutor que vai nos permitir que a gente continue vivendo num estado de êxtase e de delírio, né? Porque senão a gente não suporta essa realidade tão brutal, né? Poesia é isso aí. Você falou êxtase, delírio, febre. É por aí. É uma febre que a gente pega. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o Gil Deone, mas eu quero ouvir mais um poema seu, por favor. Então eu vou trazer um spoiler, que é um poema que está no próximo projeto, que é o Versos Transbordantes. E o Versos Transbordantes, ele tem poemas com a verve mais explícita, com essas questões, né, de gênero e de sexualidade que me atravessam, mas também tem uns poeminhas mais reflexivos, introspectivos, como esse. No Versos Transbordantes, foi uma coisa que me incomodou no primeiro livro, que é essa coisa de intitular, né, de dar nome aos poemas. Nesse projeto, os poemas não vão ter títulos. Eu aboli todos os títulos, e aí eles vão vir lá nas páginas, na sequência, você lê como quiser. A palavra me trouxe até aqui. Batimento involuntário e ainda me arrepia. Sou pele que se desprende, poesia que se transfigura, fusão de linguagens, desejos.
na busca do que existe para além das fronteiras. Eu gosto desse poema. Isis Eu gosto desse. florescer. Eu gosto Eu desse gosto, poema. eu passei um tempo me chamando de Íris florescer. Íris, aí depois, aí eu confundi a Isis, a Íris. Aí agora não, eu já sei que é Isis. O florescer, claro, não tem como, né? Engraçado que esse tem um fio aí da resposta que você perguntou, que é poesia, ele vai por aí, Eu né? percebi, eu percebi. Eu lhe pergunto, mulher trans, poeta, como é? É uma barra? Ou está sendo mais fácil? Como é que é isso E aí? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, primeiro, o universo da literatura ele é machista e branco, predominantemente, entendeu? Mas tem muito gay, tá certo, mas é machista, não é machista, entendeu? Gay que é homem branco e domina o cenário, tá entendendo? E além do mais, mulher trans, nordestina, me diga como é que foi para essa batalha toda e como é que está sendo. Inácio, eu acho que talvez pela idade, pela maturidade, pela forma como eu encontrei de expressar, né? De me expressar artisticamente, eu posso reconhecer que é uma trajetória bem sucedida, assim, nesse sentido, porque eu já participei da Bienal 2 vezes, né? Eu estive na Flipenedo, eu estive com você na Flipelô. É claro que eu estou num lugar de acesso que as pessoas percebem, mas pela qualidade também do trabalho, né? Então, assim, não está só nesse lugar de ser uma mulher trans. E aí eu fico muito feliz com isso. Eu tento não dar muito crédito nessas questões, sabe? Mas elas chegam, perpassam. Mas eu não sinto tanto isso porque eu estou nesse lugar que eu tenho acesso, né? Eu tenho tido acesso, né? Por conta da poesia também, eu já frequentei outros espaços, né? Educacionais, institucionais. Então, assim, me levou para vários lugares e me coloca, as pessoas se lembram, me chamam, reconhecem, gostam, né? Eu estou preocupada agora em escrever, em publicar o segundo livro. Mas eu não sinto tanto, reconheço que tem essas dificuldades. Eu acho que tem muitas escritoras trans aí e homens trans. Inclusive aqui em Alagoas tem um rapaz que publicou recentemente um livro que chama Transe, o Cauê Assis. Eu acho que é bom também a gente, né, ter esse acesso, assim que puder a gente apresentar a você. Enfim, mas eu não sinto tanto, ou talvez pela idade, eu não fique problematizando muito Mas essa você questão. fala É tanto uma pela questão idade, como se você fosse uma pessoa velha, você com não tem mais de idade. 35 anos. Eu tenho 57, poxa. Então, assim, é isso. Eu acho que é como a gente chega, que é como a gente continua, né? Como a gente consegue. É sempre o trabalho. É claro que a gente vai esbarrar nisso sempre, porque é real, né? Às vezes alguns corpos vão ser atravessados com mais dificuldade e às vezes as pessoas vão ter. Mas eu estou vendo uma onda forte aqui em Alagoas. Depois que eu publiquei, eu acho que tem esse rapaz que publicou, tem outra menina que publicou independentemente, né? Então está começando a vir uma leva aí de pessoas que tá, né, se colocando e ocupando espaço. Isso é muito bom. Eu fui a primeira, não estou mais sozinha, né? E eu acho que é daqui para frente que a gente vai, né? Em alguns momentos retrocede, em alguns momentos a gente avança, mas eu acho que essa continuidade, essa voz, eu sou uma voz que as pessoas falam muito, as pessoas que me veem de fora, elas falam, não, mas você chega, você desbrava, você se expressa, você se coloca, então isso ajuda, eu só vou. Tem um poema meu que fala isso, né? Eu não tenho um tempo assim para ficar pensando nas coisas, eu tenho que seguir, eu tenho que seguir. Então, enquanto eu sigo e não fico pensando, eita, eu perdi uma oportunidade, eu mais ganhei, tive acesso, né, do que fui barrada. Nesse sentido, a literatura me colocou nesse lugar aqui, né, pelo Ou menos aqui. seja, há um acolhimento. Nesse sentido, eu sou bem sucedida, sim. Eu vejo mais isso do que a dificuldade. Quero ao horário de chamar o Gildeone, você vai acompanhá-lo, mas antes de você sair, mais um poema seu para gente, por gentileza. Vou falar que é uma brincadeirinha, bem levezinho, brincante. E eu fiz um tempo desse, pouco tempo, brincante. Depois da queda, a vida continua. Ainda que cheia de arranhões, cicatrizes, ela se levanta, feito criança, toda atrevida, corre, pula, brinca e segue, sorridente.
sem fazer planos, sem pressa de chegar em algum lugar. Que beleza! Estamos aqui com Isis Florescer, poeta do País das Alagoas, nação de Hermeto Pascoal, de Linda Também, Mascarenhas, né? sim. Denise da Nilce Silveira, da Silveira. Djavan, Carlos Moura. Eu Muito bem. adoro Carlos Moura. Você percebeu? Eu botei Carlos duas músicas do Carlos botou a Moura. música dele. Mas eu botei Minha Sereia por sua causa, viu? Obrigado. Eu Não sou entendi. sereia, mas obrigado. Olha, vou pedir licença a você um pouquinho para a gente chamar o nosso colega, o Gil Deone. Você vai acompanhá-lo, porque Vamos. quando eu chamar você, de imediato você vai logo fazer uma pergunta a ele, viu? Ok, bom? estamos aqui. Muito agradecido e até já. Exato. Tu sai aí que eu não sei como é que tira você daqui, não. Peraí, deixa eu ver Tá aqui. bom. Seguir. Gente, é aonde? Pronto, X, aperta no xizinho que Sai. resolve tudo, aí você volta Pronto, depois. tô saindo. E volte. Oba! Agora nós vamos chamar o Gil Deone dos Santos Oliveira, que é da cidade de Retirolândia, aqui na Bahia, na região do Cisal. A Bahia é dividida em 27 territórios de identidade. Retirolândia fica no território de identidade do Cisal, né? Mas antes de chamar o Gil Deone, eu vou fazer a leitura de um poema dele que está presente nesse livro aqui, ó. Sangue Novo, 21 poetas baianos do século XXI, publicado em 2011 e organizado por mim, publicado pela editora Escrituras. Essa capa maravilhosa é um poema visual de um artista plástico português chamado... Cadê o nome dele aqui? Que eu esqueci. Fernando Aguiar. O livro é de 2011. O poema do Gil Deone, que está nessa antologia, chama-se... Tem vários, mas eu escolhi um chamado Meu Planeta. O meu planeta é menor que um alfinete. Tem oceanos vastos e o continente é habitado por belas sereias que se banham dentro da minha flor vermelha. É por isso que minhas estrelas tocam sonatas de dor e a lua chora toda noite gozando de amor. Gil Deone dos Santos Oliveira, que eu vou chamar agora aqui para bater um papo com a gente. Pronto, ele está chegando aí. É bonito mesmo, Gal, o poema do Gil Deone, muito bonito. Oba, Gil Deone! Boa noite, Inácio. E aí, Boa como é que noite. vai? Como é que tá? Tudo em paz. Então, viva! Antes da gente continuar esse bate-papo, já quero logo ler a sua biografia aqui, esse que você mandou. Gil Deone dos Santos Oliveiras é, antes de tudo, um sertanejo. Portanto, antes de tudo, um forte. Um leitor curioso e apaixonado, nascido no semiárido baiano, em Retirolândia, Bahia. Atua como professor de educação básica na rede estadual. É graduado em letras, mestre em estudos literários e se aventura em alguns versos e poucas prosas. Participou de algumas antologias, destaque para Sangue Novo, 21 poetas baianos do século XXI, de 2011. Publicou uma dissertação armorial intitulada O Engenhoso Reino do Sertão, em 2016, pela Apris Editora. Está correta a pronúncia? Correto. E em 2018 publicou o livro Retratos de Esperança, Fotopoesia, junto com o fotógrafo Bismarck Araújo, ou seja, poemas do Gil Deone dos Santos Oliveira e fotos do Bismarck Araújo. Procede? Procede, correto. Pois bem, está apresentado o Gil Deone. E aí, meu irmão, como é que tá aí? Está quente por aí? Tá quente, tá quente. Promessa de chuva desde ontem aqui, deu alguns chuviscos, mas até então é sol. Aqui eu estou em Jiquié, você sabe que eu moro em Jiquié, né? E tem um roça na Chapada Diamantina, em Iramaia. Conversei com o pessoal hoje. A situação aqui nossa não é muito fácil, não, viu? Não, aqui também no sertão, principalmente aqui na região do Cisal, a seca já está assolando o pessoal. Esse ano promete ser um ano muito difícil. Parece que vai ser um ano muito difícil para a gente. Mas, para dar uma aliviada nisso tudo, existe a arte
existe a poesia, não Sim. é? E eu costumo sempre começar perguntando como e por que desse mistério, como se deu esse fenômeno na sua vida, o porquê de você escrever poesia. Fala aí pra gente, por gentileza. Olha, Inácio, é, eu sou filho de professora, né, e sou professor também, então desde a infância tive contato com os livros, né, e já era interessado em escrever. Então, morei até os meus 15 anos na comunidade rural, né, na roça, um pouco afastado de uma comunidade rural. E aí estudei também numa escola do campo e tínhamos projetos de organizações comunitárias que incentivavam os professores aos alunos desenvolverem a leitura e a escrita. Então, logo ainda nos primeiros anos da escola, quando eu aprendi a ler e escrever, ainda no primário, como a gente chamava há um tempo atrás, eu já tive o meu primeiro texto publicado num jornalzinho. E aí aquilo me incitou, me inspirou e eu fui e continuei nesse ritmo, né, interessado em ler, em participar das aulas, em escrever também e fui muito incentivado também pelos professores na medida que chegava e interagia com eles e mostrava esse gosto pela leitura. Então, nasceu um pouco da contribuição da escola, esse interesse pela escrita e pela leitura. E aí, crescendo, ampliando o repertório de leitura, fui gostando da coisa. Também sempre fui um rapaz um pouco introspectivo, mais calado, mais tímido, então mais apegado aos livros, e isso também fazia com que eu jogasse um pouco essas percepções, angústias, sentimentos a partir da poesia, né? Da literatura. Era um pouco um refúgio. Qual a sua idade hoje, Gideone? Hoje eu estou com 38 anos. Parece ser bem mais jovem. Dois poetas bem Falo isso jovens, sempre. você e a Isis, bem jovens. Sim, Coisa boa ter uma pessoa como você dedicada à poesia, dedicada ao ensino. E assim, eu sei que da sua paixão pela obra de Ariano Suassuna. Tanto é que sim, você fez sua dissertação de mestrado sobre o Romance da Pedra do Reino, né? isso, E acompanha a obra do Ariano Suassuna, que é um gênio. Um com, gênio. O com Romance da Pedra certeza. do Reino é simplesmente um livro genial que está à altura de Don Quixote, de Miguel Com de Cervantes. certeza. Entendeu? Então, e o Alto da Compadecida, o que é aquilo? Né? O que é aquilo? Espetáculo. Pois bem. É, eu gostaria de pedir a você que lesse um poema seu para a gente, por favor. Pronto. Eu estava aí ouvindo o bate-papo com a Isis, né? Eu não tenho toda a facilidade que ela tem para declamação, né? Então vamos à leitura. Eu vou aproveitar e ler um poema. Cada qual a sua maneira, entendeu? A Isis é Exato, isso brilhante, mesmo. maravilhosa, mas você também é dentro do que você faz. Cada qual a sua maneira. Isso. É um poema também da antologia Sangue Novo. Diz assim: fui fazer poesia. Já não me convinha chorar, clamar por desejos que me consumiam por séculos desfigurados em horas. O relógio que batia seu ponto me desafiava e desfiava seus desaforos. Sob a suspeita de todos, parti em retirada, fui fazer poesia. E eis-me novamente trafegando o pensamento dos homens normais, com suas fardas, suas gravatas, suas pistolas a espantar passarinhos. Sob a suspeita de todos, fui fazer poesia. As mulheres não me amavam mais, apenas trabalhavam suas relações sexuais e voavam cotidianamente em nuvens com seus motores cor-de-rosa. É pena que a noite não durma mais e o silêncio esteja mutilado de tanto meditar. Eu, aquartelado, não quis reclamar e, sob a suspeita de todos, fui fazer poesia. Coisa boa. Tem uma tira que a gente vê sempre na internet, que circulava muito quando aquela coisa estava no poder. Sim, Aí, assim, e agora, o que é que a gente faz? Aí a resposta do cara era poesia. Eles odeiam poesia. com Então, certeza. é necessário fazer poesia, é necessário fazer arte, entendeu? Porque ela abre as perspectivas, essa coisa da utopia, né? Eduardo Galeano ensina pra gente, para que é que ela serve? Para botar a gente para dar um passo para frente, né? A gente nunca vai chegar lá, mas sempre vai dar um passo à frente. E esse chegar
lá não é tão importante. O importante, como ensina o outro mestre, João Guimarães Rosa, é a travessia. O homem é Exato. travessia. E sem arte, meu amigo, não dá. Não dá. Então, parabéns aí por continuar com a gente no Reino da Poesia. Publicou um livro, Retrato de Esperança, com o Bismarck Araújo. Eu queria que você mostrasse para isso aí. Eu quero ver, mostra aí para a gente. Né? Esse é um livro. Esse livro faz parte de um projeto, na verdade, de iniciativa do amigo Bismarck. Ele criou uma ONG, existe uma ONG hoje chamada Retratos de Esperança. Iniciou construindo casas para pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade. Ele começou, inclusive, fotografando, ele era fotógrafo. Eu vi esse Ele é trabalho, ainda. eu vi, muito bom, vi sim. Isso. Ele é fotógrafo e aí ele é aqui meu conterrâneo de Retirolândia, a gente tem uma amizade. A partir das fotografias surgiu essa ideia. Eu já escrevia, ele também fotografava, então a partir dessa fotografia ele publicou um livro sozinho de fotografia e aí surgiu a ideia da gente unir as duas coisas, poesia e fotografia. E o livro foi justamente publicado para o projeto, né? O livro de Bismarck foi comercializado para ajudar a arrecadar fundos para a ONG dele. Esse livro também, quando foi publicado, todos os direitos autorais pertencem ao projeto, é comercializado para arrecadar fundos para o projeto Retrato de Isso aí Esperança. teve repercussão nacional, não? Esse trabalho Sim, desse. sim. O Eu também trabalho de ele se Bismarck. apresentar em grandes programas de televisão e tudo mais. Né? Exato. Ele tem alguns contatos com ONGs que fazem trabalhos Brasil afora e até na África também. Recentemente, com a Fundação Alok, ele também teve contato, tem o auxílio dessas fundações num projeto que ele desenvolve em Canudos. Ele construiu diversas casas lá em Canudos, a Vila Esperança, como ele chama, para pessoas que moravam em casinhas de taipa, em regiões mais afastadas, lá na região de Canudos. E aí recebeu apoio de algumas outras ONGs, a exemplo da Fundação Alok, e isso teve uma repercussão nacional um pouco maior, inclusive fora do Brasil. Ele já fez algumas viagens devido a esse projeto da ONG Retratos de Esperança. Então, lê um poema desse livro para a gente e depois mostra a fotografia que está ao lado do poema, por favor. Pelo menos uns dois, separa logo uns dois aí, por favor. Tem dois. Eu vou ler o poema que é inspirado nessa imagem, que é a imagem de capa do livro, que eu gosto muito dessa imagem. O poema se chama Retrato, Poesia de Janela. E todos esses poemas também, quando o Bismarck separou as fotografias, né? A gente selecionou as fotografias, eu comecei a escrever. Inicialmente escrevi 2 poemas para 2 fotografias, para uma exposição que ele ia fazer, para lançar o projeto, lançar a ONG, e aí depois surgiu a ideia do livro a partir daí. E cada poema do livro é composto por uma pequena epígrafe também, que tem algum tipo de relação. Como eu gosto de ler bastante também poesia e outros textos, então eu fui retirando as epígrafes para inspirados na imagem para construir os poemas. Vontade para dizer a epígrafe e o seu poema e mostrar a imagem. Pronto. Retrato, poesia de janela. O menino tinha no olhar um silêncio de chão. Manuel de Barros. Pela janela, o menino cobiça a manhã. Sonha a solidão num caminho comum do olhar. Imagina travessuras cheias de aves delicadas. Agora, a janela é desenho de natureza. Habita em silêncio sonhos de menino. Aí é o poema que foi inspirado nessa imagem de capa do livro. Poema de Gildeone dos Santos Oliveira. Vamos ao outro poema desse projeto, Retratos de Esperança, Fotopoesia. Tem um outro poema que eu gosto bastante aqui desse livro, que é inspirado na imagem, nessa fotografia dessa garota. Eu intitulei o poema de Pássara. Eu gostei muito dessa fotografia. A epígrafe é: a lâmpada do corpo é o olho. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Muito bonito, um verso extraordinário. Pássara voava com toda a pureza que o sol lhe mostrava. Descabelada, lia o caminho de paisagens enferrujadas. À distância, meditava sobre coisas e abismos. Como uma pássara, inventava de sonhar. Essa é a fotografia que inspirou o poema. Bonito. Gildeone, deixa eu dar
um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, sinalizando o nome das pessoas. Não sei se vou conseguir todo mundo, mas vou citar alguns aqui. Tem Ó. uma A galera de Daniela Retirolândia Gonçalves, aí acompanhando você hoje. pois bem. Daniela Gonçalves, a Danúbia Santana, acho que é Meire alguma coisa, que eu não estou conseguindo identificar. Antônio da Silva Gomes, a Marilza Tito, isso mesmo. A Luciene Matos fala do seu projeto, que é um projeto fantástico. E pode ser também do Poesia na Boca da Noite, espero. O Paulo Ricardo, a Camille Barros, lá de Goiás, poeta que já esteve conosco aqui, que está sempre presente, é uma das poucas que sempre acompanham. E eu peço a vocês, poetas que participam do projeto da Poesia na Boca da Noite, que, na medida do possível, apareçam aqui nas outras edições, nos outros momentos, com os outros poetas, nos outros episódios, viu? Elma Brasil, a Isa está conosco, nossa colega nessa noite. A Luciene, já falei. O Lima Trindade, grande escritor baiano, de Brasília, do Espírito Santo. Tem uma moça que tem uma sigla aqui que eu não consigo identificar. Dona Zefinha, o meu abraço, Dona Zefinha, que está lá no Alagadiço de Cinza ou em Maracás, aqui no Vale do Jiquiriçá, minha amiga alagoana de longa data. O Léo Miranda, a Kessia Santos, o Tiago Sueiro, lá do Amapá, poeta, performer. Quem mais? Vamos lá. A Geni Tupper, a Gal, minha amiga Glauci Souza, né? O Cleiton, a Selma Lago, a Enielma, a Fernanda Nali, poeta do Espírito Santo, que esteve conosco também, Anaílta, Néria, Cristina Sólia, que é minha cunhada, da cidade de Maracás, do Vale do Jiquiriçá, Cidade Fria, o Jonas Israel, a Carolina Oliveira, a Ariselma Oliveira, a Yolanda Costa, poeta de Itabuna, grande poeta, esteve conosco também aqui no Poesia na Boca da Noite, a Ariselma, enfim, o Del Pires de Maracás também. Sejam todos e todas muito bem-vindos, todas as pessoas muito bem-vindas. É uma satisfação estar com vocês e com esses dois poetas maravilhosos. A Isa Florescer, que se apresentou no primeiro momento, e agora o Gildeone, que está aqui com a gente. Gildeone, há algum livro pronto para publicar? Inácio, acredito que sim, falta a organização para poder gestar o livro. Eu tenho mais de uma centena de poemas aqui que já fazem uma boa coletânea para publicação. E está esperando o quê, Gildeone? Está mais do que na hora, cara. Não pode ficar esse tempo todo assim, não. Estou aqui para dar uma Concordo. injeção em você. Se eu tivesse com o espinho de Mandacaru, ia dar uma alfinetada em você aí. É isso, cara. Está na hora de publicar. Editor é o que não falta. Ganhar dinheiro com isso você não vai. Você tem Eu essa sei, profissão, ainda bem, entendeu? Porque eu estou aí na luta há quanto tempo? Entendeu? Poesia, quem faz poesia esperando glória, louvor, reconhecimento de cantor popular, escolheu uma coisa não errada, tem. entendeu? Mas você é um poeta, está mais do que na hora de publicar um livro, cara. Sim. Aqui na Bahia tem várias editoras, a Mondrongo, do Gustavo Felicíssimo, tem a P55 do filho do Cláudio Portugal, que eu não lembro o nome dele, e várias outras editoras no Brasil. Eu publiquei com a editora do interior da Paraíba, do Linaldo Guedes, editora maravilhosa, publicando um monte de gente boa. Está na hora de publicar um livro. Conheço algumas pessoas, conheço o Gustavo Felicíssimo, né, que é da Mondrongo, alguns colegas que publicam. Falta essa questão de organização, né? Como professor da educação básica, a gente acaba se atarefando bastante. Eu sei, mas não vem com e essa às vezes dando pouca atenção. Não É vem um com essa pouco de desculpa, desculpa não. Todo também, mundo né? Mas a trabalha, gente precisa publicar sim. Viu? Os outros são professores também, são profissionais, têm família. Eu estou dando uma chamada em você, eu estou intimando você para lançar sua poesia, cara. Você é um cara que tem talento, entendeu? Mas passou o puxavante de orelha, me desculpa, mas eu queria dizer isso. Vergonha na cara e publicar. Exatamente. A gente quer sua poesia circulando, tá entendendo? E aí, circula pra gente agora, dizendo mais uns 2 poemas aí, por favor.
Eu vou, então, ler 3 poemas que eu intitulo de curtas. São poemas curtos, que são inspirados também. Esses 3 poemas são homenagem a 3 poetas também, você vai perceber. Que eu já li a obra, né, de alguma forma, já li um pouco sobre eles, são conhecidos, e aí cada um eu tentei trazer um pouco daquilo que eu já percebi nas suas obras. O primeiro curta é a Ricardo Tadeu. Diz assim: diante da TV, Tadeu vê. Em Copacabana, 2 turistas vendem geladinho de maçã. É bem a pegada da poesia divertida e pop do Ricardo Tadeu. Aqui está uma conterrânea dele, a Gilmara Freitas, que Sim, lá de participou conosco Riachão. aqui, e ela está dizendo, ó, indico para você a editora Arpileira. Ela publicou um livro muito bonito por lá, um livro Sim. de haikais. Acho o livro está aqui. Onde é que está o livro? Esqueci o nome agora. Cancela do Certo. Uma coisa mais ou menos assim, não lembro o nome não agora. Sim, já ouvi, já conheço a Gilmar, assim, a gente teve algum contato rápido Gente aqui em boníssima, Ritirolândia. gente boníssima. Pode dizer o poema, eu estou ouvindo. Pronto. Aí o outro curta é a André Guerra. É, Certo homem olhava-se cotidianamente no espelho. Certo dia, seus versos estilhaçaram a solidão das ruas. André André já Guerra. esteve aqui com você também na Poesia Boca da Noite, André né? Guerra, eu prefaciei o livro dele, prefaciei também um livro do Ricardo Tadeu. Sim, eu tenho aqui os livros do Tadeu e do André. É. E tem mais E o nome um do aqui. livro da Gilmara é Vento na Porteira. Ela colocou aqui embaixo. Um livro bonito. Sim, mas continuemos. Esse outro curta é a José Inácio Vieira de Mello. Oba, obrigado. Atearam fogo na metrópole. No dia seguinte, Nero apareceu no sertão. Eu tenho um poema chamado Nero. Foi uma Exato. queimada que eu vi, cara. Na verdade, eu participei disso, né? É um poema meio alucinado mesmo, assim, de quem estava muito desesperado, de quem botou fogo no mundo. Eu Sim, eu gostei li dessa esse leitura. poema. E aí, depois da leitura, veio a inspiração, quando eu estava escrevendo alguns desses curtas. O Ariano é que tem uma história muito boa também sobre a Coivara. O último livro que ele deixou para ser publicado após a morte dele, ele finalizou uma parte da escrita, ele estava na fazenda e assistiu a uma coivara, e aí, impressionado com o fogo da coivara, ele pediu imediatamente para voltar para Recife para poder escrever, inspirado naquela chama, na poesia que ele enxerga na coivara. Você falou em coivara, eu lembro de um momento de uma coivara imensa, assim. Eu estava com o fotógrafo Ricardo Prado e tinha uma coivara, e meio dia em ponta, assim, um fogo, cara. Chega e ficou preto em cima, assim, escureceu. Aí ele disse: joga o cavalo de cima. Eu fui. Aí eu fui, bati as esporas e fui para cima do fogo. Quando estava chegando para entrar no fogo mesmo, eu puxei de banda, assim. Aí foi quando ele fez a foto. É uma foto extraordinária, cara. Ricardo é um fotógrafo muito talentoso. Sim, sim. E você tem alguma coisa sobre coivara, sobre fogo aí da sua autoria? Sobre fogo, especificamente, não. Mas o que é Tenho, que tem pra gente aí? Diga aí. tem Você dá outra para coisa. dizer, poema. É um poema aqui também que é inédito, dessa resma que eu tenho aqui guardado para organizar a Já tem publicação. pelo menos a ideia de um nome para o livro? Ainda não. Tem algumas, sempre vem em mente algumas ideias, aí eu vou anotando, né? Agora eu preciso parar e fazer a releitura dos textos e organizar mesmo a ideia do livro, né? E organizar os poemas para compor o livro. E aí, eu, como professor, leitor, inquieto com várias questões do mundo, eu vou me inspirando em algumas coisas e escrevendo. O poema é sem título e diz assim: não sou de foto, menos ainda de filtro. Sou verso catado em andanças sozinho. Não sou de foto em multidão de sozinhos, menos em canto de vozes. Sou vez em caminho. Belo poema. De Gildeone dos Santos Oliveira. Nome comprido. O meu também é. Não posso nem falar que o meu é grande como o diabo. Eu gosto de nome Exato. grande. João Cabral de Melo Neto. Eu gosto desse Aqui o nome. povo me chama de Gil, que é mais curto, mais E rápido. aqui o povo me chama de Zé.
Os caboclos que têm os nomes compridos tem que simplificar, né? Exato. Quando eu vou falar para as crianças, eu digo, muito prazer. Meu nome é José Inácio Vieira de Melo, mas pode me chamar de Zé. Olha, tá na hora da gente chamar a Isis Florescer para ficarmos aqui o trio. Vou chamar, Pronto. tá bom? A gente Ótimo. dá continuidade a esse bate-papo. Olha, ela aqui, que deve estar chegando aí, entrando aí já na área. Essa poeta das Alagoas. Olha aí. Ó, estamos os três agora. Eu não vejo ele, então eu não sei como eu tô vendo. Gildeone, Isis, Gildeone. Estão apresentados. Eu não tô vendo, Tudo não, bom? só vendo você, não sei porquê, mas enfim. A Ah, gente está você só não está vendo visualizando quem? você. Não está vendo quem? Eu não É Isis? vejo a Isis, ela E também não me vê. Vocês não estão se vendo, não? Não. Bom, vamos fazer o seguinte, ver se dá certo. O pessoal tá vendo nós três? Eu tô vendo vocês Ah, dois. então tá tudo certo. Aí, Gil, dá uma saída e entra novamente, ver se resolve. Ok, vamos ver. Oba! Que é melhor a gente se ver. Às vezes acontece. Isso aconteceu com a Gilmara também. Ela não Às conseguiu. vezes é a tecnologia, o algoritmo, é tudo junto. Esses recursos. Deixa eu chamar ele aqui, viu? Vamos ver. Mas se os três estiverem aparecendo, eu acho que tem E problema. agora, Gil? Continuo só vendo você, mas o pessoal já falou que está nos vendo aí. Então é isso, vai ficar Depois vocês assistem. Pronto, Bom, mas estão vindo um ao outro, eu se apresentem, sei lá. Foi muito bom conhecer a Isis. Não a conhecia, tinha visto só como eu acompanho as redes sociais das festas literárias, né? Tinha acompanhado a Flipelô, eu tinha visto que ela estava na programação, e aí lembrei quando eu vi a divulgação agora, mas não a conhecia assim de ouvir a obra, de ouvir falar dela. Foi muito bom conhecê-la. Muito interessante também ouvi-lo, né? E assim, ele falou que nós somos jovens, enfim, né? Mas ver também que a poesia tem esse processo de colaboração, né? Vou ver como uma outra arte influencia, ou é um convite também, né? A escrita. E é muito bom que a gente vai se nutrindo das linguagens para escrever, né? E para se expressar no mundo. A sua poesia também é muito interessante, muito gostosa de conhecer. Isis, eu peço a você que faça uma pergunta ao Gildeone, por favor. Nossa Senhora, sou péssima entrevistadora. Mas você também é um poeta que me parece que, pelo menos, está escrevendo, ou escreve, né, sobre coisas contemporâneas, sobre o mundo, a observação das coisas. E aí você falou que o próximo livro, no caso, né, que você pretende escrever, há uma temática ou é também uma coletânea de vários poemas, ou existe algum tema que você vai se debruçar e que você gostaria de jogar para o mundo? Eu tenho ideias, né? Eu comecei a escrever diversos poemas relacionados a coisas da natureza, que era uma ideia inicial de livro. Eu tenho também uma coletânea de poemas que trabalham muito com a questão da infância, né? Eu tenho 2 filhos, gosto muito de observar essa questão da infância. Tem alguns poemas sobre a infância, então tem assim alguns temas que se intercruzam, né? A questão da natureza, a questão da infância. E tem também uma outra veia que são esses poemas curtos, que eu vou observando algumas situações ou com algumas inspirações, e aí vai trazendo a ideia para construir o texto, né? Aí cabe a mim agora organizar isso e ver qual é a verve que vai aparecer o próximo livro. Bacana. Pronto, agora, Gildeone, você faz uma pergunta para Isis Florescer.
Acho que Inácio fez uma pergunta aí bem interessante, Isis. Eu sou professor, ele perguntou sobre a sua trajetória, né, enquanto escritora trans. Você que tem aparecido aí nesse cenário das Alagoas, de participação de feira literária, de premiação pelo livro, pelo que eu percebi, como é que você tem percebido a entrada dos escritores contemporâneos, e principalmente os escritores que colocam uma discussão importante da questão de gênero dentro da escola pública aí no estado de Alagoas, por exemplo, já que eu, como um professor, quando eu conheço alguns escritores, não conheço ainda, não li a sua obra, mas sempre procuro levar para dentro da sala de aula para mostrar ao meu aluno, como diz José Inácio, que a literatura não precisa ser esse espaço predominantemente branco e machista. Como é que você observa esse cenário aí nas Alagoas? Então, desde a publicação e desde dessa trajetória, né, a partir da minha poesia, né, e de como ela se constitui, que vem justamente desses atravessamentos, mas não necessariamente só deles, eu fui tendo acesso a espaços educacionais e institucionais, justamente porque hoje em dia há uma prevalência, né, de debater a literatura, né, a partir de outras vozes que não são os cânones ou que não estão consagradas, e essas vozes são vozes de mulheres, são vozes de pessoas negras, são vozes de pessoas indígenas, são vozes de pessoas trans e travestis, são vozes LGBTs, enfim. E eu acho que por ter sido a primeira, ou pela força, né, também pela questão da internet, como eu já pontuei, então eu vou tendo acesso, eu tive acesso a esses espaços, e são muito potentes, porque hoje em dia, né, as redes sociais trazem esse fenômeno, né, dos mais jovens, né, de discutirem o que querem ler, ou de cancelarem quem eles acham que tem, né, certos vícios e certos preconceitos ali na obra, né, ou de, enfim, a gente vai entrando numa rede, num movimento de pessoas que escrevem ou que produzem a partir desse lugar, né, que é como a Conceição fala, que são as escrevivências que atravessam a nossa existência e que também a gente consegue, né, escrever a partir dessa vivência coletiva. Então, assim, é um debate muito importante que tem adentrado não somente nesses espaços, mas são necessários, porque é a partir da educação que a gente vai formando, odeio essa palavra, negócio de formar alguém, mas assim, que a gente vai estimulando, que a gente vai despertando o interesse em conhecer, né, várias narrativas, várias vozes, várias linguagens, que não fique somente, é obrigatório, né, que se leia tais escritores por conta do currículo, por conta, enfim, do que é obrigatório dentro do espaço educacional, mas que a gente tem acesso. E hoje em dia, né, a poesia oral, o slam, né, essa poesia também visual que chega através das redes, né, tudo isso vai se nutrindo e vai colaborando para que a gente possa, né, questionar e ouvir outras vozes. Né? É tão rico esse projeto, por exemplo, né, que o Inácio traz, colocando vozes já consagradas, com trajetórias, com vozes mais novas, pessoas da Bahia e de outros lugares do Brasil, e a gente vai se conhecendo, né? Porque essa história de genialidade, claro que existem gênios, enfim, ou existem pessoas, né, que se tornam ali um fenômeno e um sucesso por diversos contextos e condições, mas que existe muita gente boa produzindo, né? Que a gente precisa ler mais mulheres, mais pessoas negras, né? É tão bom a gente ver esse fenômeno da literatura escritas por pessoas negras sendo mais reverberada no Brasil, né? E agora, né, existe chegando as pessoas trans, então é muito bom. E assim, eu me nutro também delas, né? De outras vozes que vêm desse lugar para minha escrita. Oba, que legal. Olha só, o Paulo Ricardo está dizendo o seguinte: está tendo ruído como se estivesse dois microfones abertos quando Isis fala. Eu percebi isso em algum momento também. Vocês continuam percebendo isso, gente? Para mim, está normal. E para você, Judeone? Em alguns momentos apareceu um certo ruído, mas deu para entender tranquilamente a fala dela. Eu entendi tudo também, perfeitamente. No início estava mais a questão mas tem alguma coisa mesmo, quando ela... Não sei o que é que tá. Não estava antes. Bom, vamos. Só se eu sair e entrar de novo, porque eu também não sei como é que faz, mas vamos ver. Vai. Vou sair. Pronto. Deixa ela voltar. Continua. Será aqui, meu Deus? Não. Fala aí, Judeone, por favor. Pode ser algum tipo de barulho de vento que às vezes causa algum tipo de interferência eu também. Vou botar o fone mas dá para compreender para ver se resolve, ver se eu consigo resolver isso. Mas dá para compreender bem a fala, dá para a gente ouvir claramente. Então,
certo ruído de fundo, mas não atrapalha a fala, não. Eu vou ver. Poxa, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque tá aqui. Não tá chegando aqui. Não consegui conectar, não. Deixa eu ver. Oba! As minhas caixas aqui não estão ligadas, não. Deixa eu desligar esse Bluetooth aqui. Pronto, agora acho que talvez vá. Deone? Sim, e aí? Voltou? Eu continuo ruído para mim aqui. Deixa eu chamar a Isis. Eu não sei o que está acontecendo, mas enfim. A gente não vai poder perder muito tempo com isso, não. Você tem que convidar ela novamente. Não era comigo não, esse ruído, eu acho. Ele continua. Mas vamos continuar, né? Um assobio. Olha só, agora é aquele momento que eu peço para que cada poeta leia um poema de um poeta ou de uma poeta que seja uma referência para vocês, entendeu? De qualquer parte do mundo, de qualquer época. Alguém separou aí já? De onde você tem separado? Separei, foi difícil escolher, mas... E vocês, separou? Então, enquanto o Gildeone fala o dele, você separa o seu, viu, Isis? Pronto. Pode falar, Gildeone. Foi difícil escolher, eu estava pensando aqui no Iderval Miranda, que eu gosto muito para inspiração dos poemas curtos. Recentemente eu tenho lido muitos poemas do professor Carlos Newton Júnior, que cuida da obra do Ariano. Ele tem publicado nos últimos anos muitos livros de poesia. É um ótimo poeta. Grande poeta. Carlos Newton Júnior. Fiquei hospedado na casa dele uma certa vez. Deixa eu te contar uma coisa. Nós participamos de uma mesa na Bienal do Livro de Pernambuco como inovadores do movimento armorial. A mesa era o Carlos, eu e Ariano Suassuna. Entendeu? Sim. Uma hora. Adivinha o que aconteceu? Ariano falou o tempo todo e o Carlos e eu não falamos nada. Ficamos só escutando. Para mim foi maravilhoso. Mas no fim, Ariano falou assim, esse caboclo aí, ele aboia umas coisas bonitas. Só mandou pra gente. Aí foi quando eu cantei uma toada e recitei a minha participação. Se deu dessa maneira. E o Carlos Newton Júnior só agradeceu no final. Armorial, o velho tomou conta. E foi maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos lá. Você vai ler Carlos Newton Júnior, é isso? Não, eu estava falando da minha dúvida, né? Mas aí eu escolhi um poema que é bem contemporâneo, que eu gosto também, da Hilda Hilst. Eu gosto. Grande poeta, maravilhosa. Escolher, né? Qual poeta, mas aí eu, observando aqui a Hilda Hilst, eu escolhi um poema que está na abertura do livro Júbilo, Memória, Noviciado e Paixão. Está numa das partes dos poemas aos homens do nosso tempo. É maravilhoso. E aí... Já foi 2 poetas aqui, já escolheram, um homem e uma mulher, não lembro como, escolheram poemas de Hilda Hilst desse livro específico aí. É muito bom. É maravilhoso. O poema é homenagem a Alexander Solzhenitsyn. Senhoras e senhores, olhai-nos. Repensamos a tarefa de pensar o mundo, e quando a noite vem a contrafação dos nossos rostos, rosto perigoso, rosto pensamento, sobre os vossos atos. Há muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas, e sempre 1 ou 2 dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias, a ideia, meus senhores, e essa é a mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo, e podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra, do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa,
E o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move, e mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Que beleza! Viva Hilda Hilda Hilst. Hilst, poeta maravilhosa. Gildeone, por que Hilda Hilst? Pela voz da Hilda de nos provocar para pensar esses homens do nosso tempo, pela voz da Hilda em nos provocar a pensar o papel do poeta, o papel da poesia, um pouco daquilo que Otávio Paz fala para a gente: poesia é conhecimento, é salvação, é poder, é abandono. Ela revela este mundo e vai criar outro mundo. Eu gosto muito dessa definição que o Octávio Paz dá para a poesia e para o poema. E a Hilda nos revela essa possibilidade da gente buscar a salvação, mas ao mesmo tempo, ao se sentir abandonado, recorrer à poesia. Muito bem, valeu. Isis Florescer, e o que é que você trouxe para a gente aí? Quem foi o poeta ou a poeta que você trouxe para a gente? Eu vou ler uma poetisa e uma que me inspirou, que é a Kika Sena, que também é uma escritora trans. Ela publicou pela Pade Editorial, conheci em 2018, e se chama Periférica. E ela é de onde? Ela é alagoana, menina. Ela nasceu aqui, aí foi para Brasília, viveu uma vida toda em Brasília e retornou tem uns 2 anos para cá. E eu conheci em 2018. Foi a primeira escritora trans que eu li na vida, foi ela. Kika Sena, Periférica, enfim. Excêntrica. Ela é sereia que expande o mar. Ela é mar quando encontra Iemanjá. É bicha, preta, mulher, periférica, gritando seus versos no centro. Excêntrica? De jeito nenhum. Supremamente sereia. Olha aí a sereia, minha sereia. E eu trago ela porque foi muito forte, assim, ter visto, né, a primeira obra e ter tido contato com ela. Hoje a gente é próxima, enfim. Foi muito impactante para mim, que eu acho que aí as nossas vozes vão se fortalecendo, se encontrando, aí a gente vai perdendo, né, o medo de ser quem é ou de escrever. E aí ter visto outra escritora sendo publicada pela Pade Editorial, que publica também muita gente. É interessante. Beleza. Que bom trazer essas vozes para a gente aqui conhecer, né? A Hilda Hilst é um nome que, né? Repete o nome da poeta alagoana, Isis. Kika Sena, com o livro Periférico. Eu acho que é o único livro dela. Até hoje ela trabalha muito como atriz, inclusive ela fez um filme aí nacional chamado Paloma. Certo. Agora nós vamos para outro momento que eu gosto muito, que é um ping-pong de poesia. Agora chamado de futebol. Como é que chama? Como é que Bate-bola? Não, o esporte. Eu quero ping-pong tem outro nome hoje em dia. Tênis de mesa? Eu quero dizer isso porque um brasileiro acabou de ganhar o campeão mundial, né? Então, os grandes são lá do Oriente, né? Os grandes. Isso. Eu um chinês. Exato. Eu sempre chamei de ping-pong, mas agora aprendi que é tênis de mesa. E nós somos campeões mundiais, então temos que respeitar e tratar pelo nome que é certo, tênis de mesa. Então vamos agora para o tênis de mesa de poesia. Cada um separa 3 poemas, começando por Isis. Autorais? Autorais. E assim, sem explicação, só para a gente sentir a força do verso. Tá entendendo? Tá. Só. Alternado. Você diz um, ele diz outro e vai revezando. 3 de cada um. Viu? Ok. Ui. Eu tinha separado aqui, agora eu me perdi. É do livro Segunda Pele. Ela anda na vida distraída, olhar passarinho. Ela pousa sobre ninhos, fios elétricos, beija flores, desata amores vencidos. Ela não tem tempo para refazer o caminho. Seguir em frente é sua única vocação. Gosto muito desse poema. Margens, de Sangue Novo. Terceira, navego mares, rios descobertos que concebem criação. Segunda, assisto ao voo de ondas que não se repetem. Primeira, sou homem que não finge sua dor.
sem amarras, traiçoeiro, impetuoso, transgressor, desobedece regras, abomina normas, rasga qualquer mandamento. Miseráveis são as criaturas que tentam reprimi-lo. O desejo não tem lei, não tem forma, não tem prazo de validade. Provoca terremotos no corpo, faz a pele inteira desmoronar e só descansa depois, quando sua fome é ferozmente saciada. Avô 1 dessa fotografia de Retratos de Esperança. Era com ele que vinham os ventos brincar, Manuel de Barros. Na face, os caminhos desenhados pelo tempo. No tempo, as rugas lavradas pela história. Na história, os dias curtidos pela pele. Na pele, a força sonhada pelos olhos. Nos olhos, o brilho da infância, da vida. Na vida, a questão da esperança. Que beleza! E para encerrar, Entre Luz e Sombras, uma homenagem ao ofício da atuação. Sempre que for possível, saia de cena. Esvazie o palco aonde você sobe, utiliza suas máscaras, veste suas fantasias e interpreta personagens para sobreviver. Apague todos os holofotes, feche as cortinas, volte para o camarim, onde silêncio e solidão te acolhem. De frente ao espelho, se desnude, enxergue quem você é, sem maquiagem nem artifícios. É só aqui, quando o som dos aplausos findam e a plateia vai embora, que você finalmente pode existir sem fingimentos. Avô 2. Às vezes, se tem uma tristeza, as andorinhas me namoram mais de perto. Manuel de Barros. Do peito sai o silêncio, o nu, fios de grito a estudar a solidão. De todos os sóis, o sal se mistura no passo do tempo. E se todo olhar é espelho, reflete do grande mistério o preço. E a grandeza resiste, ausculta os ventos plantados no grito dos seus lábios terrenos. Essa é a imagem. Bonitos poemas. A Gal destaca aqui, Gildeone. Sou homem que não finge sua dor. Lindo verso, ela diz. E eu percebi que você tem uma ligação forte com Manuel de Barros, que é um poeta que a gente gosta muito também. Eu gosto muito da poesia de Manuel de Barros. Também. O meu filho caçula, que fez 18 anos agora, quando ele tinha 10 anos, ele fez um vídeo muito bonito, falando da leitura dele sobre Manuel de Barros. Isso aos 10 anos. E agora ele fez 18, eu resgatei esse vídeo e postei. Se você não viu, veja, porque é muito bonito a visão desse garoto de 10 anos sobre Manuel de Barros. Agora está diferente, está com 18 anos. Eu vi o vídeo e sim, como ele também é um vascaíno, então a gente tem essa aproximação, mais essa aproximação. Ele é louco, ele gosta muito de futebol e de academia, essas coisas, né? Olha, nós estamos chegando aos momentos finais. Eu vou querer que cada um de vocês diga mais um poema. E de Isis, eu queria pedir a Isis que ela dissesse um poema longo que ela tem, que é o poema que encerra o livro Segunda Pele, que é o poema Epifania de Isis. Antes, Isis, você faz suas considerações finais. E Gildeone, se você quiser escolher um texto maior, mais encorpado também, escolha, que depois de Isis você também vai fazer suas considerações para a gente encerrar a nossa live. Se você me permitir, esse é um poema extremamente delicado para mim. Eu praticamente não recito ele. Pronto, então deixa de lado. Eu tenho o Mitologia das Mulheres, que foi menção honrosa também no edital aqui. E eu gosto muito desse poema, e aí é uma homenagem às mulheres. Então eu posso fazer. Pode fazer, fica à vontade. É porque o Epifania é muito particular, é uma coisa muito... Aí sempre eu fico meio que embasbacada nele, enfim. É um poema que eu não recito, olha só. Eu fui fazer essa provocação, tá vendo aí? A Camille Barros, que é uma poeta do Goiás, uma poeta muito boa, ela esteve com a gente aqui
ela diz que a sua interpretação é poderosa. E é de fato. Eu sugiro, inclusive, que vocês se aproximem. Entendeu? A Camille é muito interessante. Gildeone também, que você troque figurinha com Gildeone, troque livro. A ideia é essa, que a gente estabeleça uma sintonia fraterna e poética, porque a gente deixar um pouco. Nós somos ego demais, cara, os poetas, entendeu? Então, a gente segurar um pouco isso e criar elos, chamar uns aos outros para as coisas. Chamar mesmo. Inácio vem aqui, Gildeone vem aqui, Isis vem aqui, porque senão a gente não caminha, não caminha. Eu gosto muito de criar pontes o tempo todo. As pessoas ficam, às vezes, fazendo críticas, eu não dou a menor atenção. E não gosto de assim, criticar quem está fazendo. Eu posso até não concordar, mas está fazendo. Eu não perco meu tempo para destruir. O meu tempo é para construir, para criar elos, para aproximar, para fazer isso que a gente está fazendo. Né? E, Isis, a palavra é sua. Então, mitologia das mulheres. Somos nós, mulheres que não se calam diante das opressões, aquelas que causam fissuras no sistema patriarcal, mulheres que trazem no corpo a marca de todas as revoluções. Somos nós, filhas de Eva, a própria serpente. Somos o fruto proibido? Somos Medusas, Medeias, Madalenas, Marielles. Sempre fomos expulsas de algum paraíso. Trazemos mistérios, segredos, feitiços no olhar. Somos criaturas indomáveis, derrubando muros, invadindo fronteiras, não deixamos rastros pelos caminhos. E todos os nossos espinhos nos protegem de um mundo forjado pelos homens. Essa é Isis Florescer, poeta das Alagoas e dos Brasis. Isis, suas considerações finais, por favor. Agradecer a essa rede, a esse acolhimento, a essa generosidade, né? Viver para ter um poeta, né? Das Alagoas, assim, com essa troca. Assim, sou muito feliz e fico contente de participar e de conhecer também, né? Ter participado da Flipelô, ter visto esse trabalho, né? E essas pontes que você vai construindo, isso é muito poderoso. Isso é muito estimulante para que a gente continue no caminho da poesia, que não dá nada além daquilo que dá pra gente, só a gente sabe. Muito grato. A poesia tem um grande poeta baiano que ele escreveu uma tese de doutorado chamada Da Inutilidade da Poesia. Mas o Adelmo Oliveira dizia que assim, que essa inutilidade é porque a poesia está para além das meras utilidades, porque ela não é a coisa da ordem do dia. Ela é o extraordinário. E o Manuel fala que, naquele poema maravilhoso, eles me chamaram de idiota. Aí eu achei um elogio. Eu acho maravilhoso. Pois é. Gildeone, você, meu querido. Vamos lá, eu vou ler o Reversos, que está também no Sangue Novo. Tem um outro poema aqui que é um pouco mais longo, está ainda escrito à mão, precisa ser revisado. Eu tenho também ainda essa prática, eu gosto de escrever a poesia muito mais à mão para depois ir passar, né? Eu também. E Reversos. O sol despeja seus tentáculos raiando sobre a terra esbraseada. Riscos enxadescos pairam na poeira sobre a face do redemundo. Destoco as fibras nos versos encorados que cavalgam o jumento em reversos de sol. Pela caatinga branca, asas revoam os pontos pretos encharcados de bagaços. Num brinde das andanças, cachaças florescem as pegadas do curral. Sob o cacto em espinhos, tentáculos solares percorrem os pares pelo mundo da pedra-flor. Meus versos decantam o caminho pisado em reversos de sol. Gildeone, satisfação imensa. Suas considerações finais, Gildeone. Só agradecer a Inácio pelo convite nessa data tão alvissareira, né, aniversário do Jorge de Lima, um alagoano que também morou aqui na Bahia, né, por um certo tempo. Fez medicina, fez medicina em Salvador. Lá, né? Exatamente. É Dia Mundial do Livro, data em que se atribui a morte de Cervantes, outro grande, o autor do Quixote, que inspira todos os poetas, né, o sonho, a idealização quixotesca.
A data também segundo o que se fala, da morte do Shakespeare, que inspira o Dia Mundial do Livro pela Unesco. Eu acho que essa data foi muito importante para a gente poder. São coincidências, né, da vida que acontecem e que nos trazem para esse momento. A poesia faz essas coincidências também. Para a gente se encontrar, quando eu recebi o seu convite, fiquei pensando assim, se não seria talvez o alerta que eu precisava para poder voltar a publicar, já que eu comecei a publicar a partir da sua chamada lá no Sangue Novo, né? Eu publicava textos na internet, num blog, e a partir dali conheci você e a gente fez contato e houve a minha primeira antologia foi justamente Sangue Novo. Tá aqui, é um trabalho que a gente fez muito bonito. Gostei muito de ter organizado 21 poetas baianos do século XXI. Século XXI. Edição esgotadíssima, o lançamento foi um sucesso, você lembra, um momento muito Lembro, bonito. sim. Olha a provocação que eu vou lhe fazer. Você publicando um livro, eu vou te levar para Fripelô. Né? Publique um livro e na edição... Tá aí. Pronto. Eu estou dando todo o empurrão possível, porque eu quero que você publique. A gente quer, para ser um poeta de talento. Pode ficar como, que eu sou filho, que eu tenho filho. Eu também tenho 2. Entendeu? Então, estou esperando por você, viu, Judeone? Com certeza, a gente vai se organizar e publicar. Acho que esse espaço da internet, eu comecei a publicar em blog, a Isis falou aí que começou também lançando os poemas na internet. Hoje a gente tem na Bahia uma rede profícua de feiras literárias que revela muitos escritores, que faz a gente passear bastante aí. É muito importante esse espaço, né, que você patrocina para aproximar, né, escritores baianos de escritores de outros estados do Brasil. Eu já acompanhei as últimas 3 lives, pude conhecer poetas que não conhecia, é muito bom. Esse espaço, agradeço por abrir as portas para poder participar e conhecer a Isis e tantos outros poetas que a gente tem conhecido aqui na Poesia do Boca da Noite, aqui no seu Instagram. Meus queridos, meus irmãos, muito obrigado. O Poesia na Boca da Noite só acontece porque os poetas vêm e participam. Eu adoro, eu digo sempre, ouvir poemas e, sobretudo, da boca dos criadores, né? Dos poetas. Então, hoje, contar com a conterrânea, para mim, assim, é uma coisa muito especial, porque a Alagoas é uma coisa muito forte dentro de mim. Isis, meu carinho para você. Para você também, Gildeone. A Bahia que me acolheu, né? 36 anos, minha mulher é baiana, meus filhos são baianos. Então, estou me sentindo muito em casa hoje, muito mesmo, viu? E assim, terminando aqui, eu cuido em salvar. Aí demora um pouco, porque eu fico escolhendo uma imagem da gente esteja mais arrumadinho, os 3, e às vezes é difícil, né? Os 3. E aí já coloco vocês como colaboradores, aí depois eu baixo, aí depois subo para o YouTube, para ter o registro no YouTube também, tá entendendo? Então, fica lá registrado esse momento, que é um momento muito especial para nós todos, eu acredito, né? A Gal está falando aqui, parabéns pelo projeto, Inácio, obrigado por trazer poetas tão potentes para a gente. São, sim, maravilhosos. O André Galvão, do Vale do Jiqueriçada, e a Margosa está aqui, parabéns, vida longa ao projeto. Ele participou, abriu essa temporada com a Mariana Anelli. Então, somos poetas, né, que estamos caminhando. O nosso sentido é esse, né? Travessia, e buscar dizer as coisas que foram ditas de uma maneira que não tenha sido dita ainda, né? Cada um tensionando a linguagem até onde alcança, porque esse é um conceito de Cecília Meirelles. A poesia é a linguagem carregada ao grau máximo de tensão, né? Já o Baudelaire dizia que a poesia é um mergulho ao fundo do desconhecido para trazer o novo. Cada um vai dizendo, e ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Tem um psiquiatra norte-americano chamado Rollo May, que ele diz que o poeta casa com a linguagem e daí nasce a poesia. Bonito pra caramba isso. Meus amados, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estiveram conosco aqui. A gratidão. Apareçam sempre todas as pessoas para prestigiar os poetas. E eu vou encerrar. Vou fechar aqui, cuidar e arrumar as coisas, tá certo? Beijo. Beijo, obrigado, boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer. Licença.